Esse trabalho faz parte de um conjunto de discussões a serem elaborados sobre vociferações e seus tratamentos possíveis, um dos eixos temáticos que vem sendo desenvolvido no Instituto Vox de Psicanálise. Coube a mim percorrer o livro Homo Sacer, de George Agamben. Recolho desta leitura conceitos operativos essenciais à argumentação do autor, já que eles também servirão de base para desenvolvimento de reflexões futuras que implicarão a psicanálise. Esclareço que, nesta oportunidade, ative-me ao texto do autor, procurando apreender o traçado das articulações necessárias ao seu entendimento. George Agamben apresenta em Homo Sacer a tese de que o mundo contemporâneo se caracteriza por uma degeneração da noção clássica de política e por uma erosão contínua daquilo que acreditamos compor nossa ideia do humano. Sua crítica não é a de um nihilista cínico e nem lhe falta profundidade histórica. Pelo contrário, trata-se de um autor que oferece balizas sólidas para pensar o momento contemporâneo, assim como direções para imaginar novas perspectivas. De fato, o propósito de Agamben é, antes de tudo, oferecer uma crítica radical à vasta comunidade contemporânea que se recusa, como ele diz, a visualizar os problemas atuais sob uma nova luz ou o presente como possível de ser radicalmente alterado. Importa ressaltar que o interesse dos estudiosos por Agamben aumentou muito através da leitura de sua exposição complexa e detalhada do conceito de Homo Sacer e biopolítica, no que concerne à natureza dos sistemas legal e político ocidentais. Ele indica que controle e domínio compõem o núcleo de tais sistemas. Admite-se que uma das suas contribuições mais fundamentais na filosofia recente é o seu método de mapear o que ele chama de função biopolítica da lei e da política ocidentais. Agamben parte das noções filosóficas gregas de zoe e bios. Filósofos da antiguidade grega fizeram a distinção entre uma vida como orgânica e a vida como a maioria, ou a vida como a maneira em que vive o homem. A primeira chamaram zoe e a segunda bios. Aristóteles, no Tratado sobre a Política, qualifica o homem como animal político. Este é o seu modo de viver. Entenda-se, portanto, que política liga-se a bios na distinção grega de vida. Em referência à definição do homem como animal político, Foucault, em A Vontade de Saber, resume o processo pelo qual a vida natural é incluída nos mecanismos e nos cálculos do poder estatal, que transforma a política em biopolítica. Foucault situa tal transformação no limiar da Idade Moderna, citando: o homem era, para Aristóteles, um animal vivente e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política está em questão a vida de ser vivente. A propósito desta citação de Foucault, que implica Aristóteles, eu acho que seria interessante recorrer a um autor contemporâneo, um filósofo inglês de nome John Gray, em que ele se estende um tanto mais a respeito da questão dos aspectos referentes à vida
no começo da democracia grega. E eu vou ler uma parte do livro de John Gray, chamado Missa Negra, para fazer esses esclarecimentos. As ideias de uma natural desigualdade entre os homens não constituem aberrações na tradição ocidental. Uma crença genérica, não necessariamente racista, de que os seres humanos dividem-se em grupos distintos, dotados de capacidades inatas desiguais, remonta a Aristóteles, que defendia a escravidão sob o argumento de que certos homens já nasceram escravos. Para Aristóteles, a hierarquia da sociedade não era, como sustentavam os antigos sofistas gregos, gerada pelo poder e pelas convenções. Todo ser vivo tinha um propósito natural que determinava aquilo que precisava para desabrochar. O objetivo natural da humanidade era a investigação filosófica, mas só uns poucos seres humanos, proprietários gregos do sexo masculino, estavam capacitados para essa atividade, e o grosso da humanidade, mulheres, escravos e bárbaros, haveriam de desabrochar como seus instrumentos. O melhor da vida era para a minoria e os demais eram apenas ferramentas vivas. Voltando então, o homem era, para Aristóteles, um animal vivente, e aqui acho interessante que Aristóteles, ou melhor, Foucault, se referindo a Aristóteles, considera que ele afirmava um animal vivente e, além disso, capaz de existência política, o que significa que vivente e, eventualmente, capaz de existência política, o que já implicava esta divisão da vida em vida biológica e vida qualificada, vida política, bios. Em outras palavras, na modernidade, a vida do ser vivente não está separada da política, mas lhe é inerente. Assim, de acordo com Foucault, o limiar da modernidade biológica de uma sociedade situa-se no ponto em que a espécie se torna, enquanto simples corpo vivente, objeto das estratégias políticas. O pensamento de Foucault passa, então, a considerar a passagem do estado territorial para o estado de população e o consequente aumento vertiginoso da vida biológica e da saúde como problema do poder soberano que se transforma progressivamente em governo dos homens. Segundo Foucault, resulta daí uma espécie de animalização do homem, posta em prática através das mais sofisticadas técnicas políticas. Surge então na história a difusão das possibilidades das ciências humanas e sociais, a simultânea possibilidade de proteger a vida e de autorizar seu holocausto. A biopolítica corresponde, assim, ao ponto em que o corpo, o ser vivente, passa a ser assunto do Estado, do poder soberano. Agamben assinala a esse respeito que o desenvolvimento do capitalismo não teria sido possível sem o controle disciplinar efetuado pelo novo biopoder, que criou para si os corpos dóceis de que necessitava. 20 anos antes de A Vontade de Saber, Hannah Arendt, em A Condição Humana, analisa o processo que leva o Homo laborans, como ela diz, a vida biológica como tal, a ocupar progressivamente o centro da vida política no moderno. Um pequeno esclarecimento a respeito de Homo laborans. Hannah Arendt considerava que a atividade humana tinha três vertentes,
que seria uma vertente do labor, a vertente do trabalho e a vertente da ação. Eu não vou me ocupar absolutamente das vertentes do trabalho e da ação, e sim do labor, porque labor, do ponto de vista de Hannah Arendt, ou homo laborans, é o homem enquanto aquele que cuida da sua sobrevivência e da reprodução da espécie. Nesse sentido, nós podemos ver como Hannah Arendt está, sem citar, lidando com as noções de vida, mera vida orgânica e vida qualificada. Nesta obra, A Condição Humana, ela também atribui a transformação e a decadência do espaço público ao primado da vida natural sobre a ação política. Agamben destaca o fato de Hannah Arendt não estabelecer qualquer conexão entre tal situação e as relações que havia anteriormente traçado com o poder totalitário. Desse modo, fica ausente de suas análises da modernidade a perspectiva biopolítica. Agamben aponta também a circunstância igualmente singular de Foucault jamais ter deslocado sua investigação para as áreas da biopolítica moderna, por excelência, o campo de concentração e a estrutura dos grandes estados totalitários do século XX. Agamben coloca-se ao mesmo tempo próximo e distante do pensamento de Foucault e Hannah Arendt. Falta em Foucault, diz ele, considerar o campo de concentração como paradigma da biopolítica moderna, e em Arendt está ausente a biopolítica. Ele admite que Foucault chegou bem perto de formular a ideia de que o ingresso da Zoe na esfera da polis, a politização da vida biológica como tal, constitui o evento decisivo da modernidade, ideia esta que assinala uma transformação radical das características político-filosóficas do pensamento clássico. É muito provável, porém, diz Agamben, que a razão da política atravessar em nossos dias um eclipse duradouro deva ser atribuída precisamente ao fato de ela ter se eximido do confronto do ingresso da Zoe no campo da polis. Para ele, somente uma reflexão que acolha o que foi sugerido, mas não aprofundado por Foucault, interroga a relação entre vida nua e política. Sem isso, a política, que governa ideologias aparentemente opostas entre si, não poderá, em suas palavras, retirar o político da sua ocultação. Primeiramente, importa dizer que a protagonista de Homo Sacer é a noção de vida nua, retirada de Walter Benjamin, em que ela aparece como sendo aquela que emerge nas condições do estado de exceção, quando o ordenamento jurídico é suspenso. Vida nua é a vida inumana, nem humana nem desumana. É vida desqualificada e desprotegida. Segundo Agamben, é vida matável, insacrificável, como veremos adiante. Ele diz: por trás do longo processo que leva ao reconhecimento dos direitos e das liberdades formais, o Estado, está o corpo do homem sacro com seu duplo soberano, sua vida insacrificável e, por outro lado, matável. Tendo abordado até aqui a distinção grega da vida entre Zoe e Bios, que proporciona a entrada da questão biopolítica e da vida nua, podemos entrar a seguir no tratamento que Agamben dá à problemática do poder soberano e do estado de exceção. A propósito da estrutura do poder soberano e exceção, então, de acordo com Jean Bodin, uma das fontes mencionadas por Agamben ao lado de Hobbes
Soberania refere-se à entidade que não reconhece superior na ordem externa e nem igual na ordem interna. Nosso autor, porém, foi procurar fundamentos da soberania também em Carl Schmitt, um jurista e filósofo alemão cuja obra sobre o assunto foi publicada durante a República de Weimar, 1919 e 1931. Profundamente divergente da ideologia de Carl Schmitt, o interesse de Agamben reside nos insights daquele jurista alemão sobre a natureza da lei e do Estado, sua relação com a dominação política e sua crítica ao status quo no sistema liberal. Ao mesmo tempo em que incorpora alguns dos conceitos centrais de Carl Schmitt, Agamben assume posição forte frente a ele. O texto de Schmitt, Teologia Política, diz Agamben, é controverso tanto no seu conteúdo quanto é o seu envolvimento político. Em seu trabalho, Schmitt foi profundamente crítico à teoria liberal. Na sua tentativa de sustentar a existência e a legitimidade da lei em seus princípios universais e fundamentais, tais como em relação aos direitos humanos ou às ideias de neutralidade e objetividade da lei. Para Carl Schmitt, qualquer sistema legal nasce de um conflito político. Sua existência e legitimidade decorrem de um ato de violência constitutivo, de uma decisão sem fundamento e migra para uma forma particular de ordem política. Quanto à sobrevida do Estado, diz Schmitt, ela depende de sua capacidade de identificar o inimigo. Revolucionários e estados hostis. Os inimigos seriam os inimigos internos, os revolucionários, e os estados vizinhos hostis. A sobrevida do Estado, como ele diz, depende da sua capacidade de identificar o inimigo e de, se necessário, lutar contra eles. A preocupação central de Carl Schmitt esteve voltada para a preservação da ordem política. Nessa direção, ele entendia a neutralidade liberal como uma ameaça à sobrevivência do Estado. Seu trabalho justificava a legalidade de poderes estatais ditatoriais, mais marcadamente na sua teologia política e na definição do soberano como aquele que decide sobre a exceção. Isso é decisivo no conjunto do que Agamben está abordando, que é a questão de qualificar o soberano como aquele que define a exceção. Agamben concorda com Schmitt em definir o soberano como aquele que tem o monopólio da decisão sobre o estado de exceção. A partir disso, Agamben afirma que está em jogo na decisão soberana nada menos do que a estrutura limite e originária da ordem política como tal. Assim, antes de aprofundar sua oposição a Carl Schmitt, Agamben volta-se para a questão do paradoxo que, segundo ele, é inerente à condição do soberano. Cito Agamben. O paradoxo da soberania se enuncia assim. O soberano está ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico. Se o soberano é aquele que o ordenamento jurídico reconhece o poder de declarar o estado de exceção e, desse modo, de suspender a sua validade, então ele permanece fora do ordenamento jurídico, mas, ao mesmo tempo, o soberano pertence, está dentro dele, já que cabe a ele decidir se a Constituição pode ser suspensa na sua totalidade. Desse modo, o soberano, tendo o poder de suspender a validade da lei, coloca-se legalmente fora dela. O paradoxo do soberano pode ser formulado deste modo: a lei
está fora dela mesma. Ou então, eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro que não há um fora da lei. Vale a pena refletir sobre a topologia implicada no referido paradoxo, porque somente quando sua estrutura é compreendida é que se pode apreender em que medida a soberania demarca limite, ou seja, o princípio e finalidade do ordenamento jurídico. Carl Schmitt liga a estrutura da soberania ao estado de exceção. Cito Carl Schmitt. Na sua forma absoluta, o caso de exceção se verifica somente quando se deve criar uma situação na qual possam ter eficácia normas jurídicas. Ao soberano cabe decidir se reina de fato ou não o estado de normalidade que se deseja. O soberano cria e garante sua integridade como um todo. Nesse enquadre, diz Schmitt, a exceção é mais interessante do que o estado normal, que nada prova. A exceção, acrescenta Schmitt, prova tudo. Ela não só confirma a regra, como a regra mesma só vive da exceção. Esta é a estrutura do paradoxo, segundo Carl Schmitt. A exceção, comenta Agamben, envolve uma espécie de exclusão, já que exceção é caso singular extraído da norma geral. Contudo, e paradoxalmente, o que caracteriza propriamente a exceção é que aquilo que é excluído não está fora de relação com a norma. Ao contrário, a norma mantém-se em relação com aquela em forma de exceção. A norma se aplica à exceção desaplicando-se desta. Nesse sentido, o estado de exceção não é o caos que precede a ordem, mas a situação que resulta da sua suspensão. Nesse sentido, chegamos à complexidade do enunciado que diz que a exceção é, segundo a etimologia, capturada fora, ex capere, em latim, e não simplesmente excluída. Na tentativa de tornar mais clara essa noção de captura fora, eu usaria uma figura comum nos westerns e em outros tipos de filme, em que existe um cartaz que diz procura-se, se dá o valor da recompensa por quem trouxer o fora da lei, é o fora da lei que procura-se e que ele pode ser trazido vivo ou morto. Isto que significa capturado fora. Ele é um fora da lei, mas que a lei se abre para que ele possa ser morto e trazido para que se obtenha uma recompensa. Ele está fora da lei, mas capturado fora dela. Segundo Deleuze, a soberania não reina, a não ser sobre aquilo que é capaz de interiorizar. Assim, pode-se compreender que a inclusão exclusiva, a relação de exceção, representa essa forma extrema, inclui unicamente através da exclusão. Disso decorre que a situação de exceção não é situação nem de fato nem de direito. Não é de fato porque é criada pela suspensão da norma. E não é de direito pela mesma razão, ainda que abra a possibilidade da suspensão da lei. Agamben conclui, se a exceção é a estrutura da soberania, a soberania não é nem um conceito exclusivamente político, nem uma categoria jurídica, nem uma potência externa ao direito, nem a norma suprema do ordenamento jurídico. Ela é a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui através da própria suspensão.
Eu passo agora a uma continuação do texto de Agamben, onde ele realiza uma discussão filosófica, filológica e política que tem como nexo, como eixo, o nexo entre violência e direito na Constituição da Soberania. Retiro do segundo capítulo do Homo Sacer, Nomos Basileus, considerações que interessam ao aprofundamento do entendimento desta questão. A tradução de Nomos Basileus, aproximadamente, é a lei é o rei. A respeito de nomos, esta palavra aparece várias vezes ao longo do livro, e o que eu posso dizer a respeito dela é que ela pode ter diferentes significados, e neste caso, nesse capítulo denominado Nomos Basileus, nomos significa lei. A lei é o rei, Nomos Basileus. Trata-se de um lema grego que expressa o propósito da não submissão do homem a nenhum outro homem, e sim à lei. Já na introdução do livro Homo Sacer, Agamben assinala que há uma tenaz correspondência entre o moderno e o arcaico. A biopolítica é pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. Aqui ele está fazendo uma referência a algo que atravessa o livro, que é a noção de que a situação política, da política contemporânea, ela é tributária de uma longa história que tem seu início concomitante com a instauração da democracia grega, se contrapondo à noção trazida por Foucault de que a biopolítica seria uma decorrência da modernidade. Então, essa tenaz correspondência entre o moderno e o arcaico vai se perceber ao longo da minha fala, que ao longo da história é uma questão muito importante para a compreensão do pensamento de Agamben. O capítulo todo desenvolve a exploração de um fragmento de Píndaro, poeta do século V a.C. Eu fiz questão de assinalar a época em que o poeta viveu, porque ele é uma época vizinha ao tempo em que teria sido instaurada a democracia grega, que foi no século VI a.C. Então, voltando, o capítulo trata do fragmento de Píndaro, em que a soberania situa-se numa dimensão tão obscura e ambígua que justamente por isso ela pode ser identificada como um enigma. O enigma em questão não consiste tanto em admitir que o fragmento seja passível de várias interpretações. Decisivo, anuncia Agamben, é que o poeta define a soberania da lei por meio de uma justifica de violência. O fragmento se esclarece somente quando se entende ser nele central uma escandalosa articulação entre os princípios gregos antitéticos por excelência, bia e dike, justiça, violência e justiça. A lei é o poder que opera a união paradoxal desses dois opostos com a mão mais forte, diz Agamben, citando Píndaro. Assim, caso se assuma com Aristóteles que um enigma é a conjunção de opostos, o fragmento de Píndaro contém um enigma verdadeiro, que se aproxima da problemática da estrutura do paradoxo, já que coloca o mistério da relação entre opostos. De fato, o que se extrai dessa discussão é a tese de que o estado de exceção
já estava vigente na democracia grega, de forma velada, evidentemente, e a de que o eclipse da política, de que se falou no começo, caminha para uma situação em que a exceção tende a tornar-se regra numa condição de absoluta indistinção entre norma e exceção. O segmento seguinte trata da estrutura da sagração. Prosseguindo no seu intento de trazer à luz elementos que aprofundem a compreensão da figura do Homo sacer, Agamben volta-se para a estrutura da sagração. Sagração aqui entendida como processo que produz o Homo sacer. Processo esse que é diferente daquele que introduz o homem no âmbito do divino pela via do sacrifício. Isso seria a consagração. A sagração seria o processo que produz o Homo sacer. O Homo sacer é insacrificável, embora matável. A estrutura da sagração resulta da conjunção da impunidade da matança e da exclusão do sacrifício. É dessa conjunção que Agamben recolhe a condição de dupla exclusão do Homo sacer. De um lado, o fato daquele que mata o Homo sacer não ser condenado por parricídio. Aqui parricídio não significa o assassinato do pai, mas é uma palavra que correspondia em Roma Antiga ao assassinato de qualquer cidadão romano. Então, aquele que mata o Homo sacer não pode ser condenado por parricídio. Isso constitui uma verdadeira exceção no sentido técnico jurídico, portanto, do direito humano. O assassino, chamado em juízo, poderia defender-se da acusação de assassinato com a invocação da sacralidade da vítima. O Homo sacer é matável. De outro lado, o fato do Homo sacer ser insacrificável configura igualmente uma exceção do direito divino. Neste caso, de toda e qualquer morte ritual. Determinar que o Homo sacer não serve para ser imolado distinguiria a matança do Homo sacer das demais purificações rituais, sacrifícios de consagração verdadeira. O Homo sacer está excluído sem contestação da sagração no âmbito religioso. O Homo sacer é simplesmente posto fora da jurisdição humana sem passar para a jurisdição divina, que é o caso da consagração. A licitude do assassinato do Homo sacer implica que a violência contra ele não se constituía sacrilégio como no caso das coisas sacras. A estrutura topológica da dupla exceção, direito humano e direito divino, é aquela da dupla exclusão, direito humano e direito divino, e da dupla captura, que é capturado pela lei, ele está ao desabrigo do direito. Ele está dentro e fora da lei, assim como o soberano. O que define a condição do Homo sacer é o caráter particular desta dupla exclusão e da violência a que ele está exposto. Tal violência não é caracterizada como sacrifício, ele é insacrificável, não é caracterizada como homicídio, porque ele é matável, matá-lo não é homicídio. Não se trata, se trata menos ainda da execução de condenação. Não se trata da morte de alguém que foi condenado à pena de morte. Ele pode ser morto por qualquer um ou não. Então, a morte do Homo sacer não é também execução de condenação. E também não é um sacrilégio, na medida em que ele está fora da esfera do sagrado. Assim, subtraída das formas sancionadas nos direitos humano e divino, a violência abre uma esfera de ação humana que não é nem sacrifício nem ação profana.
A esfera limite, antes mencionada, que se mantém unicamente em situação de exceção, é a da decisão soberana, que suspende a lei no estado de exceção e que implica a vida nua, como dissemos. Nesse ponto, estamos em condição de perguntar: soberania e sagração estariam conectadas? Agamben responde de modo afirmativo. Soberania e sagração, não consagração, iluminam-se reciprocamente. Restituído ao seu lugar próprio, além tanto do direito penal quanto do sacrifício, o homo sacer apresentaria a figura originária da vida presa no banimento soberano e conservaria a memória da exclusão originária através da qual se constitui a dimensão política. Na tentativa de tornar mais claro essa citação, eu gostaria de tomar a questão da exclusão originária, remetendo à separação da vida entre Zoe e Bios, considerando que essa separação ela representa, não diria uma exclusão, mas uma não inclusão que está instaurada desde o início da instalação e da instauração da polis. Eu diria que melhor do que dizer uma exclusão originária, eu diria uma não inclusão desde o início. Para ele, Agamben, o espaço político da soberania foi constituído por meio da dupla exceção, como invasão do profano no religioso e do religioso no profano, o que configura uma zona de indiferença, de indistinção entre sacrifício e homicídio. Em palavras de Agamben, a soberania, isto é bastante importante, porque a definição de soberania e vida nua, uma em relação à outra. A soberania é a esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar sacrifício. E sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nessa esfera. Importa reter que a vida nua é uma produção específica do poder, não é um dado natural. A sacralidade da vida, que se deseja fazer valer contra o poder soberano, como é o objeto dos direitos humanos, que afirma que a vida é sagrada, em todos os sentidos fundamentais, exprime em sua origem o oposto, a sujeição da vida a um poder de morte. É interessante enfatizar isso. As políticas dos direitos humanos pretendem proteger o seu objeto, o ser humano, dos excessos do poder soberano, e nesse sentido afirma que a vida é sagrada. Mas essa vida sagrada dos direitos humanos, na sua origem sagrada, exprimia a sujeição da vida a um poder de morte, a sua irreparável exposição na relação de abandono. A analogia estrutural entre soberania e sagração mostra todo o seu sentido, diz Agamben, quando se tem em conta que soberano e homo sacer são duas figuras simétricas, que elas têm a mesma estrutura, são estruturas correlatas. Soberano é aquele em relação ao qual todos os homens são potencialmente homines sacri, homens sacros. E homo sacer é aquele em relação ao qual todos os homens podem agir como soberanos. Note-se que poder soberano e homo sacer se comunicam em um agir que determina ou delimita
O primeiro, espaço político em sentido próprio, espaço este que é distinto tanto do âmbito religioso quanto do poder profano. A autoridade soberana enuncia-se com as palavras latinas sacer esto, que em tradução literal significa maldito seja. Importa enfatizar que essa maldição não é, Agamben esclarece, expressão da maldição religiosa, seja daquela que sanciona o caráter estranho, quer dizer, simultaneamente augusto e abjeto. Tal expressão, sacer esto, maldito seja, é, ao contrário, a formulação política de uma imposição que se vincula ao soberano. As acusações que resultam da sagração não adquirem, então, o caráter de transgressão de uma norma jurídica. Elas constituem, antes, a exceção originária em que a vida humana, desprotegida, abandonada a uma matabilidade incondicionada, é incluída na ordem política. Na obra de Agamben, Homo sacer é tomado como paradigma da vida nua. Grande parte do empenho do autor volta-se para a detecção das diversas formas de emergência da vida nua em diferentes épocas e circunstâncias. Ele concebe seu método como arqueológico ou genealógico, inspirado em Kant, Nietzsche e Foucault. Para Agamben, com Nietzsche, genealogia é uma prática em que a investigação histórica descarta a questão da origem e concentra-se na apreensão dos pontos de emergência de um fenômeno e deve, portanto, envolver as fontes históricas e da tradição. Não é por outra razão que Agamben parte da afirmação de Foucault em A Vontade de Saber para tratar da história do direito. Foucault diz: por longo tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano foi o direito de vida e morte. O filósofo esclarece que no direito romano a fórmula direito de vida e morte, o filósofo Agamben, não designa o poder soberano, e sim o direito incondicional do pai sobre os filhos homens. Vida, acrescenta ele, não é um conceito jurídico e indica, como no uso latino comum, o simples fato de viver ou um modo particular de vida. O que está sendo dito aqui é que, contrariamente ao que aconteceu na Grécia, a vida se referia tanto ao mero fato de viver quanto ao modo particular de vida. Não havia uma fratura na noção de vida. A vida reúne, portanto, para os romanos, o que seria zoe e bios, uma divisão, então, para os gregos. Há um caso, porém, em que vita, palavra latina, adquire sentido especificamente jurídico, que vem a ser especificamente tem a ver especificamente com a expressão poder de vida e morte. No sentido jurídico, vita comparece na origem do direito romano, diz Agamben, unicamente como contraface de um poder que ameaça com morte. Vida, como conceito jurídico, é apenas no caso de ser contraface de um poder que a ameaça com morte. Trata-se do poder que irrompe única e diretamente na relação pai-filho, no instante em que o pai reconhece o filho varão, alçando-o do solo. Nesse instante, o pai adquire sobre o filho o poder de vida e morte. Juridicamente, ele adquire o poder de vida e morte, reconhecendo a paternidade. Este direito de vida e morte não se confunde absolutamente com o direito
do chefe do domicílio, domus, em relação à filha ou à mulher adúltera, e nem com seu poder sobre os servos. Esses poderes conceriam a jurisdição do pai de família, o pater familias, e permanecem, portanto, no âmbito do lar. Não tem nada a ver com a ordem jurídica do direito romano. O poder de vida e morte investe ao nascer todo o varão livre. O filho é, de certo modo, sacer em relação ao pai, e o assassinato impune, que daí deriva, nada tem a ver, insiste Agamben, a morte ritual da execução da pena capital. Não é pena de morte. Cabe dar destaque para o fato de que não é a vida natural que está em causa, mas a vida exposta à morte, que só pode ser infligida, ou que pode ser infligida pelo pai. Em outros termos, a vida nua ou a vida sacra, que é o elemento político originário. Agamben insiste sempre em que a vida nua é o elemento político originário. Quando lemos que Brutus destina seus filhos à morte, assinala Agamben, ele adota em seu lugar, no lugar dos filhos, o povo romano. O poder de vida e morte, na imagem desta adoção, sempre com aspas, né, modo de dizer, se transfere para todo o povo, transferindo o seu significado originário e sinistro à expressão da atualidade que se refere aos pais da pátria, referida particularmente aos militares, ou aos ditadores. O que nos é apresentado assim, o que Agamben nos apresenta assim, uma espécie de mito genealógico do poder soberano. A autoridade do magistrado, ensina ele, nada mais é do que o poder de vida e morte do Pai estendido a todos os cidadãos. Decorre desta extensão do poder sobre o povo, afirma Agamben, o fato de ser absolutamente imatável como fundamento primeiro do poder político. Na continuação desse percurso arqueológico, Agamben volta-se para um período de vida pré-social, em palavras suas. Ele não se detém na explicação de que período seria este, mas tudo indica que se refira às aglomerações urbanas que não tinham propriamente relação com uma espécie de polis qualquer, já estruturada democraticamente e que teria dado os fundamentos da vida política ocidental. No capítulo O Bando e o Lobo, um subtítulo do Homo Sacer, que ele vai se debruçar sobre a fundação do Estado moderno. Convém assinalar que o termo bando não tem apenas o mesmo sentido em italiano, Agamben escreve em italiano, em que bando corresponde ao ato de expulsar e de banir. Pode significar ainda ser posto de lado, ficar à mercê, ser submetido à vontade de. Significados estes que parecem mais ajustados ao pensamento do autor. Agamben inicia esta discussão com a seguinte colocação. Todo o caráter do Sacer mostra que ele não nasceu sob o manto de uma ordem jurídica constituída. Ao invés disso, ele emerge num período da vida pré-social. E, nesse sentido, é interessante voltar à questão do pré-social. O pré-social seria o pré-político. A instauração da polis grega, ela se dá em um período que pode ser chamado pré-político, na medida em que não havia um sistema de leis que regulasse a relação entre os habitantes da polis. Agamben está chamando de vida pré-social também
A dessas populações a respeito das quais ele vai falar, no sentido de caracterizar que, diferentemente do que aconteceu em Roma, o caráter sácer mostra que ele não nasceu sob o manto de uma ordem jurídica constituída. Agamben diz que a antiguidade germânica e escandinava oferece um irmão do homo sacer na figura do bandido e do fora da lei. A palavra germânica para designar é o Vargus, com W, Vargus, o lobo, e no sentido religioso, o lobo sagrado. Tal figura, a de um proscrito fora do juízo e do direito, seria impensável na antiguidade romana, embora fosse uma realidade na antiguidade germânica. Assim, apoiado no trabalho de germanistas, Agamben examina a correspondência entre as figuras do Vargus, do homem-lobo, e do Friedlos, uma palavra alemã que é traduzida os sem paz, do direito germânico antigo, que é fundado sobre o conceito de paz. Então, as figuras seriam do homem-lobo ou do Friedlos, o Vargus ou Friedlos. Na cultura germânica, o Friedlos poderia ser morto por qualquer um, sem que se configurasse homicídio. O bando medieval apresenta características análogas, diz Agamben. Bando, aqui entendido como banimento. O bandido era concebido como Vargus, como homem-lobo, e deveria, de acordo com as leis, ser expulso, banido, o que nos remete ao sacer esto, maldito seja, que sancionava a matabilidade do homem sacro. O lobisomem estaria presente no imaginário do povo alemão como um monstro entre o humano e a fera, dividido assim entre o mundo ferino, das feras, e a cidade. O lobisomem, como é na origem, aquele que foi banido da comunidade. Lobisomem, ou seja, nem homem nem fera, é aquele que habita paradoxalmente ambos os mundos sem pertencer a nenhum. A vida do bandido ficaria igualmente no limiar de uma indistinção, no vão entre o animal e o homem, entre a natureza e a cultura, entre a inclusão e a exclusão. Interessante retirar desta discussão que o estado da natureza não é uma condição pré-jurídica totalmente indiferente ao direito da cidade, mas é a exceção, o limiar que o constitui e o habita. A expressão de Hobbes, o homem é o lobo do homem, não significa que todos estejam em guerra contra todos, mas sim que na cidade dissolvida, quando a desordem se instala na cidade, cada um é para o outro vida nua, homo sacer. Voltando ao que foi dito, nem a simples vida natural, nem a vida social, mas unicamente a vida nua ou vida sacra, constitui o pressuposto operante na soberania. Isto é, do ponto de vista da soberania, política é a vida nua, a vida matável, insacrificável. Esta é a referência primeira e imediata do poder soberano, que tem, portanto, como paradigma o homo sacer. Compreende-se desse modo que o homem-lobo, o lobisomem, habitem estavelmente a cidade, já que a vida nua, a vida sacra, é o pressuposto que subjaz e comanda o poder soberano, a soberania. Isso significa que a vida comum, o mero fato de viver, seria uma espécie de condição que velasse a vida nua
e que o desvelamento do mero viver para a condição de vida nua seria um pressuposto que subjaz e comanda o poder soberano. Eu passo agora a comentar sobre os estados totalitários e o campo de concentração. Dados esses passos, Agamben aborda a questão do campo de concentração, que é tomado como paradigma do biopolítico do moderno. Como disse antes, Agamben toma em consideração Hannah Arendt e Michel Foucault e demarca o ponto em que chegaram e os avanços que não puderam realizar. No que tange a Foucault, ele assinala que este filósofo não encaminhou suas escavações arqueológicas para o assunto que, por excelência, seria o local da biopolítica moderna, a política dos grandes estados totalitários do século XX. Foucault tratou dos grandes confinamentos quando escreveu a História da Loucura e também em Vigiar e Punir, mas ele não inclui em sua análise dos confinamentos o campo de concentração. Quanto a Hannah Arendt, em seu estudo sobre os estados totalitários, tem igualmente um limite claro. Nela falta qualquer perspectiva biopolítica. Pois bem, Agamben trata de fazer convergir esses dois pontos de vista. Foucault e Hannah Arendt, vida nua ou vida sacra, está no centro desta convergência. Quer dizer, ele tenta fazer a convergência dos pontos de vista de Foucault e Hannah Arendt, usando como ponto de articulação a vida nua ou vida sacra que está no centro dessa convergência. Agamben inicia este percurso trazendo Karl Löwith, um filósofo alemão que foi discípulo de Heidegger, para jogar luz sobre a relação de contiguidade entre democracia e totalitarismo. Löwith teria sido também o primeiro estudioso a oferecer uma definição para o caráter fundamental da política dos estados totalitários para a politização da vida. A atenção de Löwith esteja voltada, por isso, para a emergência da politização da vida nos desdobramentos da Revolução Francesa. Tese esta que não se situa muito distante daquela de Foucault, que situou a ordem biopolítica nos primórdios da modernidade, como vimos. Quanto a isso, Agamben opõe-se frontalmente essa noção do início da biopolítica com a modernidade. Ele opõe-se frontalmente dizendo que antes de emergir impetuosamente à luz no nosso século XX, o rio da biopolítica, que arrasta consigo a vida do Homo sacer, corre de modo subterrâneo, mas contínuo. Ele reafirma seu método genealógico no empenho de dar relevo a alguns elementos fundamentais da história da humanidade, anunciando tópicos que serão abordados na sequência, quais sejam a Declaração dos Direitos Humanos e outros que representam para ele uma incompreensível intrusão de princípios biológicos científicos na política. Um segundo tópico é o que diz respeito à eugenia nacional socialista. O terceiro tópico trata daquilo que é chamado no livro, retirado da ideia dos eugenistas nazistas, a noção de a vida indigna de ser vivida. E um outro tópico que vai ser desenvolvido, indo na direção da questão do campo de concentração,
Esse quarto tópico seria a determinação normativa dos critérios de morte. O movimento de Agamben parte da sua convicção de que esses acontecimentos pertencem à biopolítica e que ali adquirem seu verdadeiro sentido. Nesse momento eu faço então a interrupção desta gravação, deste vídeo, anunciando que uma segunda parte virá a ser gravada e acrescida ao que já foi gravado. Obrigado.